Há cerca de 500 anos, no reinado do imperador Ongdvou I, cuja dinastia era Ming, vivia na cidade de Geni um homem chamado Tin Pelou. Tinha um filho, um belo rapaz que em saber, aparência e cortesia não tinha quem o excedesse entre os jovens de sua idade. Chamava-se Ming Y. Ora, aconteceu que, quando o rapaz completou o seu 18º verão, Pelou, seu pai, foi nomeado inspetor da instrução pública da cidade de Tintou, e Ming Y acompanhou sua família para lá. Perto da cidade de Tintou vivia um rico homem de categoria, um alto comissário do governo, cujo nome era Che, e que desejava encontrar um digno preceptor para seus filhos. Ao ter notícia da chegada do novo inspetor da instrução pública, o nobre Che visitou-o, e, acontecendo travar conhecimento com o talentoso filho de Pelou, imediatamente contratou Ming Y como professor particular de sua família. Ficando a casa deste senhor Che situada a várias léguas da cidade, decidiu-se que era melhor Ming Y fosse morar na casa de seu patrão. Assim, o moço preparou todas as coisas necessárias para sua nova residência, e seus pais, ao se despedirem dele, deram-lhe muitos conselhos e citaram as palavras de Lao Tseu e dos antigos sábios: por um belo rosto o mundo se enche de amor, mas o céu nunca se iludirá com isso. Se vires uma mulher vindo do leste, olha para o oeste, se perceberes uma mulher aproximando do oeste, volta teus olhos para o leste. Se Ming Y não seguiu este conselho, algum tempo depois, foi devido à sua juventude e à leviandade de um coração naturalmente alegre. Partiu e foi morar na casa do Sr. Che, enquanto o outono passava e o inverno também. Quando a segunda luz da primavera se aproximava e com ela aquele dia feliz, que os chineses chamam Oatiao, ou o nascimento de 100 flores, Ming Y sentiu saudades de seus pais e abriu seu coração ao bom Che, que, não só lhe deu a permissão desejada, mas ainda lhe pôs na mão um presente de prata de 2 onças, achando que o rapaz deveria desejar levar algum pequeno presente a seu pai e a sua mãe. Pois é um costume chinês, na festa de Oatiao, dar presentes a amigos e parentes. Nesse dia, todo o ar ficou sonolento com o perfume das flores e vibrante com o zumbido das abelhas. Pareceu a Ming Y que o caminho que ele seguia não tinha sido pisado havia longos anos. A erva crescia nele, vastas árvores de um e de outro lado entrelaçavam seus grandes galhos musgosos por cima dele, sombreando o caminho, mas as folhosas obscuridades vibravam com o canto das aves e as profundas perspectivas do bosque eram coloridas por vapores de ouro e recendentes de hálitos de flores como um templo de incenso. A sonolenta alegria do bosque entrou no coração de Ming Y, que se sentou entre as flores recém-desabrochadas, sob os ramos oscilantes contra o céu violeta, para sorver o perfume e a luz e gozar o grande e suave silêncio. Enquanto assim repousava, um som lhe fez voltar o olhar para um luar sombreado, povoado de pessegueiros silvestres em flor, e viu uma jovem mulher, bela como as próprias flores, tentando esconder-se entre elas. Embora olhasse por um instante apenas, Ming Y notou a pureza de sua cútis e o brilho de seus longos olhos, que rutilavam sob um par de sobrancelhas tão delicadamente curvadas como as asas abertas da borboleta do bicho da seda. Ming Y desviou a vista imediatamente, erguendo-se às pressas, prosseguiu seu caminho. Mas tão embaraçado estava, lembrando aqueles olhos encantadores, espreitando para ele através das folhas, que deixou cair o dinheiro que levava na manga sem o notar. Alguns momentos depois, ouviu um ruído de pés ligeiros, correndo atrás de si, e uma voz chamando-o pelo nome. Voltando o rosto, com grande surpresa, viu uma encantadora serva que lhe disse: Senhor, minha ama pediu-me que apanhasse e vos entregasse esta prata, que deixastes cair na estrada. Ming Y agradeceu gentilmente e pediu-lhe que transmitisse os seus cumprimentos à sua ama. Depois, prosseguiu seu caminho através do silêncio perfumado, entre as sombras que sonhavam ao longo do caminho esquecido, ele próprio sonhando também, e sentindo o coração palpitar com estranha rapidez, pensando na bela criatura que tinha visto. Foi num dia exatamente assim que Ming Y, voltando pelo mesmo caminho, parou mais uma vez no lugar onde a graciosa figura aparecerá momentaneamente diante dele. Desta vez, porém, ficou surpreendido de perceber, através de longo panorama de árvores imensas, uma morada que antes tinha escapado à sua percepção, uma residência de campo, não grande, mas extraordinariamente elegante.
As telhas azul celeste do duplo teto curvo e dentado, elevando-se acima da folhagem, pareciam confundir a sua cor com o azul luminoso do dia. Os desenhos verdes e dourados de seus pórticos esculpidos eram esquisitas zombarias artísticas das folhas e flores banhadas de sol. E, no cimo da escada do terraço, guardada por grandes tartarugas de porcelana, Ming Y viu, em pé, a dona da mansão, o ídolo de sua apaixonada fantasia, em companhia da mesma serva que lhe levará a sua mensagem de gratidão. Enquanto olhava, Ming Y percebeu que elas o observavam também, sorriam e conversavam como se estivessem falando dele, e, por mais tímido que fosse, o jovem reuniu coragem para saudar de longe a beldade. Com grande assombro seu, a criada fez-lhe sinal de que se aproximasse, abrindo o portão rústico, encoberto de trepadeiras com flores carmesim. Ming Y avançou ao longo da leia verdejante que conduz ao terraço com sentimentos misturados de tristeza e tímida alegria. Quando ele se aproximou, a bela dama desapareceu, mas a serva esperou na larga escadaria, e disse, quando ele subia, Senhor, minha ama sabe que desejais agradecer-lhe o serviço que há pouco ela me pediu vos prestasse, e pede que tenhais a bondade de entrar em sua casa, pois já vos conhece de fama e deseja o prazer de dar-vos bom dia. Ming Y entrou timidamente, os passos silenciosos nos tapetes macios como o musgo da floresta, e encontrou-se numa vasta câmara de recepção, fresca e recendendo o perfume de flores recém-colhidas. Uma deliciosa quietude enchia a mansão, sombras de aves passavam pelas faixas de jus que entravam através das meias persianas de bambus, grandes borboletas com asas, de cores brilhantes, entravam, também, pairando um momento em volta dos vasos pintados e desaparecendo outra vez no bosque misterioso. E tão silenciosa como as borboletas, a jovem dona da casa entrou por outra porta e cumprimentou o rapaz, que levou as mãos ao peito e se curvou em profunda saudação. Era mais alta do que lhe parecerá vista de longe, formosamente esbelta como um lírio, tinha o cabelo negro ornado de flores cor de creme de chuchaqui, e as suas vestes de seda pálida assumiam cores diversas quando ela se movia, como os vapores mudam de luz com a mudança da luz. Se não me engano, disse ela, quando ambos estavam sentados, e depois de haverem trocado as costumeiras formalidades de cortesia, o meu honrado visitante não é outro senão Tin Shou, cognominado Ming Y, educador dos filhos de meu respeitável parente, o alto comissário Che. Como a família do Sr. Che é a minha família também, não posso deixar de considerar o professor de seus filhos como meu próprio parente. Senhora, respondeu Ming Y, sem assombro, permiti-me perguntar o nome de vossa honrada família e qual o vosso grande parentesco com o meu patrão. O nome de minha pobre família, respondeu a bela dama, é Ping, uma antiga família da cidade de Tintou. Eu sou filha de um certo Sia Moual. Sia é meu nome também, e fui casada com um moço da família Ping, cujo nome era Khan. Com este casamento tornei-me parente de vosso excelente patrão, mas meu marido morreu pouco depois do nosso casamento, e eu escolhi este lugar solitário para residir durante o período da minha viuvez. Havia uma música sonolenta na sua voz, como a da melodia dos rios, os murmúrios das fontes, e uma graça tão estranha no seu modo de falar como Ming Y nunca ouvirá. Contudo, ao saber que era viúva, o jovem não queria ficar muito tempo na sua presença, sem um convite formal, e, depois de tomar a chávena de delicioso chá que lhe for oferecido, levantou-se para partir. Sia não permitiu que ele se fosse tão rapidamente. Não, amigo, disse. Ficai ainda mais um pouco na minha casa, rogo-vos, pois se o vosso honrado patrão viesse a saber que estivestes aqui que eu não vos tinha tratado como hóspede respeitável e obsequiado como a ele próprio, sei que ficaria enormemente irritado. Ficai ao menos para a ceia. Assim, Ming Y ficou, regozijando-se intimamente, pois Sia parecia-lhe o ser mais belo e meigo que já vira e conhecera, e sentiu que a amava mais do que a seu pai e a sua mãe. E, enquanto conversavam, as longas sombras do anoitecer misturaram-se numa escuridão violenta, a grande luz da cidra do sol poente apagou. E aqueles seres estrelados que são chamados os três conselheiros e presidem a vida, a morte e aos destinos dos homens, abriram os olhos frios ao norte do céu. Dentro da mansão de si acenderam-se as lanternas pintadas, foi posta a mesa para o repasto da noite, e Ming Y sentou-se a ela, sentindo pouca disposição para comer, absorto que estava apenas na face que tinha diante de si.
Observando que ele mal provava as iguarias postas no seu prato, Si insistiu com seu jovem hóspede para que bebesse vinho, e os dois tomaram vários copos juntos. Era um vinho púrpura, tão fresco que a taça em que era vertido se cobria de orvalho, e, contudo, parecia aquecer as veias de um estranho fogo. Para Ming Y, à medida que bebia, todas as coisas se tornavam luminosas como por encanto, e as paredes da sala pareciam recuar e o teto subir. As lâmpadas brilhavam como estrelas nas suas correntes, e a voz de Si chegava flutuante aos ouvidos do rapaz como uma melodia ouvida através do espaço numa noite sonolenta. O seu coração entumeceu, a língua soltou-se-lhe, e de seus lábios saíam palavras que ele imaginara nunca ousariam pronunciar. Si, entretanto, não procurava reprimi-lo, seus lábios não sorriam, mas os seus olhos brilhantes pareciam rir de prazer com as suas palavras de louvor e respondia ao seu olhar de apaixonada admiração com afetuoso interesse. Tenho ouvido falar, disse ela, de vosso raro talento e de vossos inúmeros dotes. Eu canto um pouco, se bem não possa gabar-me de nenhuma cultura musical, e, agora, que tenho a honra de me encontrar em companhia de um professor de música, aventurar-me-ei a pôr de parte a modéstia e a rogar-vos canteis algumas canções comigo. Consideraria não pequena lisonja para mim se condescendesseis em examinar as minhas composições musicais. A honra e a lisonja, cara senhora, respondeu Ming Y, serão minhas, e não tenho palavras para expressar a gratidão que merece o oferecimento de tão raro favor. A criada, obediente ao chamado de um pequeno gongo de prata, trouxe a música e retirou-se. Ming Y tomou os manuscritos e começou a examiná-lo com vivo prazer. O papel em que estavam escritos apresentava um tom amarelo pálido e era tão fino como gaze, mas os caracteres eram antiquadamente belos, como se houvessem sido traçados pelo pincel do próprio Ei Song Chichou, aquele divino gênio da tinta, que não é maior do que uma mosca. As assinaturas ligadas às composições eram as de Ouentin, Cao Pien e Toumou, pujantes poetas e músicos da dinastia de Tang. Ming Y não pôde reprimir um grito de prazer à vista de tesouros tão inestimáveis e tão únicos, mal pôde reunir resolução suficiente para permitir deixassem as suas mãos percorrê-los mesmo por um instante. "Ó, senhora!" exclamou. "Estas são coisas verdadeiramente inestimáveis, superiores em valor aos tesouros de todos os reis. Esta é, com efeito, a letra daqueles grandes mestres que cantaram 500 anos antes do nosso nascimento. Como está maravilhosamente conservada! Não é esta tinta maravilhosa sobre a qual se escreveu, depois de séculos, eu permaneço firme como a rocha e as letras que eu faço são como laca? E como é divino o encanto desta composição! A canção de Cao Pien, príncipe dos poetas e governador de Sichuan, 500 anos atrás. Cao Pien, querido Cao Pien! Murmurou Si, com uma luz singular nos olhos. Cao Pien é também o meu preferido. Caro Ming Y, cantemos os versos juntos, com a melodia de antanho, a música daqueles grandes anos, quando os homens eram mais nobres e mais sábios do que hoje. E suas vozes elevaram-se através da noite perfumada como as vozes dos pássaros milagrosos, do Isfanwan, confundindo-se em líquida doçura. Um momento depois, Ming Y, dominado pela magia da voz de sua companheira, apenas pôde escutar um mudo êxtase, enquanto as luzes da sala dançavam diante da sua vista, e lágrimas de prazer corriam pela sua face. Assim passou uma hora, e eles continuavam a conversar e a beber o fresco vinho púrpura e a cantar as canções dos tempos de Che, através da noite. Mais de uma vez, Ming Y pensou em partir, mas toda vez se recomeçava, naquela sua voz de prata, uma história tão maravilhosa dos grandes poetas do passado e das mulheres que eles tinham amado, que ele ficava extasiado. Ou então cantava para ele uma canção tão estranha que todos os seus sentidos pareciam desaparecer, exceto do ouvido. E, por fim, quando ela se interrompeu para beber com ele uma taça de vinho, Ming Y não pôde conter-se, lançando-lhe um braço em volta do pescoço redondo, puxou-lhe a cabeça delicadamente para si e beijou-a nos lábios, que eram mais rubros que o vinho. Depois seus lábios não se separaram mais, e a noite ia adiantada, e eles não o sabiam. As aves acordaram, as flores abriram os olhos para o sol nascente, e Ming Y viu-se finalmente obrigado a despedir-se de sua encantadora amante. Si acompanhou-o até o terraço, beijou-o delicadamente e disse: "Querido rapaz, vem aqui todas as vezes que puderes, todas as vezes que teu coração te murmure que venhas."
Eu sei que não és desses sem fé e verdade, que traem segredos. Contudo, sendo tão jovem, poderia ser irrefletido algumas vozes. Peço-te, porém, que nunca esqueças de que só as estrelas foram testemunhas do nosso amor. Não fales disto à viva alma, bem-amado, e leva contigo esta pequena recordação da nossa noite feliz. E presenteou-o com uma coisinha esquisita e curiosa, um peso de papéis semelhando um leão deitado, esculpido em jade amarelo, como criado por um arco-íris em honra de Kong Futse. Ternamente, o rapaz beijou o presente e a bela mão que ele o deu. Que os espíritos me castiguem, jurou, se, alguma vez, que eu saiba, der motivo que me censures, querida. E separaram-se com mútuas promessas de fidelidade. Naquela manhã, quando voltou à casa do Sr. Che, disse a primeira mentira que jamais passará pelos seus lábios. Asseverou que sua mãe pedirá que, daí em diante, passasse as noites em sua casa, agora que o tempo se tinha tornado tão agradável, pois, embora a distância fosse grande, ele era forte e ativo e precisava de ar livre e exercício físico. Che acreditou em tudo que Ming Y lhe disse e não se opôs. Assim, o rapaz pôde passar todas as noites na casa da bela Cia. Todas as noites, eles se dedicavam ao mesmo prazer que tinha tornado tão encantador o seu primeiro encontro, cantavam e conversavam alternadamente, jogavam xadrez, o sábio jogo inventado por Wu Wang, que é uma imitação de guerra, compunham peças de 8 rimas sobre as flores, as árvores, as nuvens, as fontes, as aves, as abelhas. Em tudo, porém, se excedia muito ao seu jovem namorado. Toda vez que jogavam xadrez, era sempre o general de Ming Y, o Xian de Ming Y, que era cercado e vencido. Quando compunham versos, os versos de si eram sempre superiores aos seus em harmonia, colorido de palavras, elegância de forma, em majestade clássica de pensamento. E os temas que eles escolhiam eram sempre os mais difíceis, os dos poetas da dinastia Tang. As canções que cantavam eram também as de 500 anos atrás, as canções de Youenchen, Tomou, de Cao-Ping sobretudo, grande poeta e governador de a província de Sichuan. Assim o verão passou sobre o seu amor, e veio o outono luminoso com seus vapores de ouro fantasma, suas sombras de púrpura mágicas. Então, inesperadamente, o pai de Ming Y encontrou-se com o patrão de seu filho em Tinto, e este perguntou-lhe: Por que há de vosso filho continuar a ir para sua casa todas as noites, agora que o inverno se aproxima? A caminhada é puxada e quando chega de manhã parece cansado. Por que não lhe permitis que durma em minha casa durante a estação da neve? E o pai de Ming Y, muito espantado, respondeu: Senhor, meu filho não visitou a cidade, nem esteve em nossa casa durante todo este verão. Temo que tenha adquirido maus hábitos e passe as noites em má companhia, talvez jogando, ou bebendo com as mulheres dos barcos de flores. Mas o alto comissário replicou: Não, isso não pode ser. Eu nunca encontrei nenhuma maldade em vosso filho, e não há tavernas, nem barcos de flores, nem quaisquer lugares de dissipação nestas redondezas. Sem dúvida, Ming Y encontrou amável moço de sua idade com quem passa os serões e só me disse uma mentira com medo de que eu não lhe permitisse deixar a minha residência. Peço-vos que não lhe digais nada enquanto eu não tiver procurado descobrir este mistério, e esta mesma noite mandarei o meu criado atrás dele, para ver aonde vai. Pelou assentiu prontamente, prometendo visitar-te na manhã seguinte, voltou para sua casa. À noite, quando Ming Y deixou a casa de Che, um criado seguiu de longe sem ser notado. Mas, ao chegar à parte mais escura da estrada, o rapaz desapareceu da sua vista tão subitamente como se a terra o tivesse engolido. Depois de o ter procurado em vão, o doméstico voltou muito intrigado para casa e narrou o que acontecerá. Che mandou imediatamente um mensageiro apelou. Entretanto, Ming Y, entrando na câmara de sua bem-amada, ficou surpreendido e profundamente penalizado de vê-la em lágrimas. Querido, soluçou ela, lançando-lhe os braços em volta do pescoço, estamos prestes a separar-nos para sempre, por razões que eu não posso revelar. Desde o princípio que eu sabia que isto deveria acontecer e, não obstante, no momento me pareceu uma perda tão subitamente cruel, um infortúnio tão inesperado, que não pude deixar de chorar. Depois desta noite, nunca mais tornaremos a ver-nos, bem-amado, e eu sei que tu não poderás esquecer-me enquanto víveres. Mas eu sei também que te tornarás um grande letrado.
Serás cumulado de honra e riquezas e que alguma bela e amorosa mulher vos consolará de minha perda. E, agora, não falemos mais de pesar, mas passemos esta última noite alegremente, a fim de que minha recordação não seja penosa e que possais lembrar mais de meu riso do que das minhas lágrimas. Limpou as gotas brilhantes da face e trouxe vinho e música e o melodioso quim de 7 cordas de seda, e não permitiu que Ming Y falasse, nem por um instante, da próxima separação. E cantou para ele uma canção antiga sobre a calma dos lagos no verão, refletindo apenas o azul do céu, e a calma do coração, antes que as nuvens dos cuidados, do pesar e da fadiga obscurecessem o seu pequeno mundo. Em breve eles esqueceram o seu pesar na alegria da música e do vinho, e aquelas últimas horas pareceram a Ming Y mais celestiais até mesmo do que as primeiras horas do seu conhecimento. Mas quando a beleza amarela da manhã começou a aparecer, sua tristeza voltou e ambos choraram. Uma vez mais, Cia acompanhou seu amante até as escadas do terraço, beijou-o em despedida, pôs-lhe na mão um presente, um pequeno estojo de pincéis de ágata, maravilhosamente cinzelado e digno da mesa de um grande poeta. E separaram-se para sempre, derramando muitas lágrimas. Apesar de tudo isso, Ming Y não podia acreditar que fosse uma separação eterna. Não. Pensava. Visitá-la-ei amanhã, pois não posso viver sem ela, e tenho a certeza de que ela não poderá recusar-se a receber-me. Tais os pensamentos que enchiam a sua mente quando chegou à casa de Che, onde encontrou seu pai e seu patrão, em pé ao limiar, à sua espera. Antes que ele pudesse pronunciar uma palavra, Pelou perguntou: Filho, em que lugar tens passado as noites? Vendo que tinha sido descoberto, Ming Y não ousou responder. E ficou confuso e silencioso, de cabeça baixa, na presença de seu pai. Então Pelou, ferindo o rapaz violentamente com o seu bordão, ordenou-lhe que revelasse o segredo e, finalmente, em parte por medo de seu pai, e em parte por medo da lei que ordena que o filho que recusar a obedecer a seu pai, será punido com 100 de pancadas com a vara de bambu. Ming Y gaguejou a história de seu amor. Tia mudou de cor ao ouvir a narrativa do rapaz. Filho, eu não tenho parente nenhum com o nome de Ping. Nunca ouvi falar da mulher que descreveste. Nunca ouvi falar nem mesmo da casa a que te refere, mas sei também que não ousarias mentir a Pelou, teu honrado pai. Deve haver alguma estranha ilusão em tudo isto. Então Ming Y mostrou os presentes que se lhe dera, o leão de jade amarelo, a caixa de pincéis de ágata lavrada e algumas composições originais dela própria. O assombro de Tia foi compartilhado por Pelou. Ambos observavam que a caixa de pincéis de ágata e o leão de jade tinham um aspecto de objetos que jazeram enterrados na terra durante séculos e que eram de um primor de arte que nenhum homem vivo seria capaz de imitar, ao passo que as composições eram verdadeiras obras-primas de poesia, escritas no estilo dos poetas da dinastia de Che. Amigo Pelou, continuou Che, a beleza que enfeitiçou vosso filho não foi outra que aquela cuja sepultura está aí diante de nós. Não disse ela que era casada com Ping Kan? Não existe família nenhuma com este nome, mas Ping Kan é, com efeito, um amplo beco da cidade próxima. Havia um enigma em tudo o que ela dissera. Ela se chamou Cid Mo Yao. Não há pessoa com esse nome, não há rua com esse nome, mas os caracteres chineses Mo Yao, colocados juntos, formam o caráter Qiao. Escute. O beco Ping Kan, situado na rua do Qiao, era o lugar onde moravam as grandes cortesãs da dinastia de Te. Não cantou ela a canção de Calpim? E sobre o estojo de pincéis e o peso de papéis, que ela deu a seu filho, não estão os caracteres que dizem, puro objeto de arte pertencente à cidade de Pnuhai? A cidade não existe mais, mas a memória de Calpim permanece, pois era governador da província de Sichuan, e um grande poeta. E quando viveu na terra de Shou, não era sua favorita a bela e volúvel Xiechao, incomparável em graça entre todas as mulheres do seu tempo? Foi ela quem lhe deu de presente aqueles manuscritos de canção, foi ela quem lhe deu aqueles objetos de arte. Xietao não morreu como morrem as outras mulheres. Os seus membros poderão estar pulverizados. Alguma coisa dela vive ainda, porém, neste bosque profundo, sua sombra habita ainda estes lugares sombrios. Tia parou de falar. Um vago temor se apossou dos três.
Os vapores finos da manhã tornavam indivisas as distâncias verdes e aprofundava a beleza fantasmagórica do bosque. Uma brisa vaga passou por eles, deixando um rastro de cheiro de flor, o último cheiro de flores murchas, débil como o que se prende à seda de um vestido esquecido, e, quando passou, as árvores pareceram murmurar através do silêncio. Cietal, temendo muito por seu filho, Pelou mandou imediatamente o rapaz para a cidade de Cantialfu. E aí, anos depois, Ming Y obteve altas dignidades e honras em virtude de seu talento e sabedoria, e desposou a filha de uma casa ilustre, com quem teve filhas e filhos famosos por suas virtudes e educação. Nunca, entretanto, pôde esquecer Cietal, e, contudo, disse que nunca falou dela, nem mesmo a seus filhos, quando eles lhe pediam que lhes contasse a história de dois belos objetos que estavam sempre sobre a sua mesa de escrever, um leão de jade amarelo e um estojo de pincéis de ágata lavrada.